Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por essa manhã. Pedimos sua bênção nesse dia. Queremos estudar sua palavra, entendê-la mais profundamente. Também pedimos que o Senhor fique com todos os acontecimentos que estão planejados para o dia ao redor do país, Pai. Por favor, ajude nosso país a tomar um rumo melhor e ajude que as pessoas expressem suas reivindicações de uma maneira santa, de uma maneira que contribua. Então a gente viu nos últimos dois encontros a respeito da vontade de Deus. A gente estudou duas maneiras como a gente pode interpretar a vontade de Deus nas Escrituras. A primeira é a vontade soberana de Deus. É aquela vontade que vai acontecer independente de qualquer coisa que o ser humano faça ou deixe de fazer. Essa vontade é secreta. Ela determina em detalhes tudo o que acontece no universo, inclusive o que acontece em nossas vidas. Mas ela não é a vontade individual de Deus para nós, no sentido em que isso é revelado para nós. Então não tem como nós sabermos de antemão qual é a vontade soberana de Deus. E vimos também a outra vontade de Deus que existe nas Escrituras, que é a vontade moral de Deus, que são o conjunto de mandamentos, de princípios que Deus revelou na Bíblia para que a gente saiba como Ele quer que nós vivamos nossa vida. E aí a gente falou sobre uma terceira suposta vontade de Deus, que seria a vontade individual. E a gente analisou na Bíblia que, à luz das Escrituras, essa vontade individual não existe. A gente falou sobre o problema das escolhas importantes versus as escolhas ordinárias do dia a dia. A gente falou sobre o problema das escolhas iguais. Há coisas que, de fato, são iguais, que a gente pode decidir, não tem necessariamente um melhor ou um pior. A gente falou sobre o problema da imaturidade, como essa visão da vontade individual de Deus tira a nossa responsabilidade que Deus nos deu, de nós decidirmos algo sobre nossa vida e vivermos com as consequências disso. E também falamos, por último, sobre o problema da subjetividade. Em última instância, é importante, é essencial que nós possamos responder com certeza qual é a vontade de Deus para a minha vida. E nenhum dos métodos que os defensores da suposta vontade individual de Deus dizem estar disponíveis nos dão essa certeza. Um sentimento, uma circunstância ou coisas que acontecem não nos dizem com toda certeza que Deus quer isso ou quer aquilo para nossas vidas. E a gente começou a falar qual é o caminho que a Bíblia nos dá para nós descobrirmos a vontade de Deus. E nós falamos sobre alguns princípios, sobre 3, e hoje a gente vai terminar com o 4. Esses 4 princípios juntos formam o que esse autor chama de o caminho da sabedoria. Então, quais são esses 4 princípios? Primeiro, o princípio da obediência. O que quer dizer esse princípio? Quando Deus manda a gente fazer, a gente deve ir e obedecer. Ou seja, onde existe um mandamento, nós devemos ir e devemos praticá-lo. O segundo princípio é o princípio da liberdade. Então Deus, onde não existe um mandamento explícito, Deus nos dá liberdade. Ou seja, existe uma parte que nem a gente vê no círculo aqui. Existe a vontade de Deus, que seria como se fosse um círculo. Deus quer que a gente fique dentro desse círculo. E existe um círculo menor dentro da vontade moral, onde Deus diz para nós, tanto faz. Você pode fazer assim ou você pode fazer assado. Você escolhe. O que você gosta mais? O que você acha que vai ser melhor para a sua vida? O que você acha que vai ser mais proveitoso para os outros ao seu redor? É o princípio da liberdade. Deus nos dá a liberdade e a responsabilidade de escolher dentro desse círculo. E começamos a falar sobre o princípio da sabedoria, onde não há um mandamento, ou seja, nesse círculo da liberdade, Deus nos dá liberdade, mas Ele também nos dá outra coisa. A gente não está sozinhos. Deus não nos abandonou no nosso processo de tomada de decisões. Ele é intimamente envolvido conosco à medida em que a gente toma decisões. Ele não deu as costas para nós e falou, eu não ligo. Não é isso. Quando eu falo tanto faz, não é que Deus não está nem aí. Deus está aí para cada decisão que a gente toma. Mas Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente assuma a responsabilidade por nossas vidas. E a gente começou a ver
como as Escrituras como um todo, elas apoiam essa ideia da sabedoria. Em Eclesiastes 10, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então a gente vê aqui um dos princípios, olha, a sabedoria que Deus dá, ela assegura sucesso na vida da gente. A gente vê vários exemplos disso. Eu separei aqui alguns breves para a gente se dar conta. Em Êxodo 18, versículo 17, a gente vê Moisés lá, e essa é uma passagem bem conhecida. Moisés estava tentando aconselhar muitas pessoas numa fila enorme, e aí o sogro de Moisés chega e ele dá um conselho para Moisés, e ele fala: olha, Moisés, o que você está fazendo não é bom. E aí Moisés aceita o conselho do sogro, e ele faz como o sogro tinha sugerido. Então você vê aqui que Moisés trabalhava duro, não era o problema dele, mas o Moisés que trabalhava duro agora trabalhava com mais sabedoria. Deus deu sabedoria a Moisés por meio de Jetro, e o Moisés justo se tornou o Moisés sábio também. A gente vê Davi em um outro momento, quando ele estava fugindo do filho Absalão, ele corajosamente diz para os soldados dele, lá em 2 Samuel 18, dos versículos 3 e 4, eu também marcharei com vocês. Então Davi sempre foi um homem corajoso, mas os homens disseram: não faças isso. E aí Davi responde: eu farei o que vocês acharem melhor. Então tinha sabedoria no que os soldados estavam dizendo para Davi. Ele falou: não marche conosco, você vale 10.000 homens. Se você marchar e for morto, a guerra acaba, a gente perde. Mas se você ficar aqui e nos comandar e mandar ajuda para nós, se a gente estiver precisando, então a gente tem uma chance de vencer a guerra. E Davi, que era corajoso, nesse momento se tornou mais sábio, porque ele ouviu a sabedoria dos soldados dele e ele resolveu segui-la. E a gente vê isso em praticamente todas as páginas da Bíblia. Há homens que tinham qualidades de caráter enormes, mas que se beneficiaram da sabedoria de pessoas ou da sabedoria que o próprio Deus deu para elas. Outra linha de defesa da sabedoria é que Jesus nos chamou, nos ordenou a sermos sábios. Em Mateus 10, versículo 16, quando ele está enviando os discípulos para pregarem, ele diz o seguinte: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então aqui é um dos lugares onde a gente vê Jesus ordena que nós discípulos sejamos sábios. Ordenou aos discípulos, aqueles lá que estavam saindo naquela missão. E esse mandamento deve ser repetido e ensinado a todos os discípulos em todos os tempos. As parábolas de Jesus requerem sabedoria para que nós as entendamos. Jesus fala isso, não são todos os que entendem. São aqueles que querem entendê-la, são aqueles que buscam a sabedoria necessária para entendê-la. A decisão de obedecer as palavras de Jesus é uma questão de sabedoria. Em Mateus 7, versículo 24, ele diz para os discípulos no final do Sermão do Monte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A gente está ouvindo aqui o mandamento de Jesus. Se a gente vai sair daqui e vai obedecer, é uma questão de sabedoria. Você vê que sabedoria não é inteligência. Há muitas pessoas inteligentes no mundo que são tolas. E há muitas pessoas simples, no sentido de que elas não têm um processo de pensamento muito sofisticado, mas essas pessoas são sábias. Ou seja, a sabedoria não é igual à inteligência. Sabedoria é uma disposição do coração de entender como a vida verdadeiramente funciona e de decidir seguir esses caminhos. Amém? Então, obedecer ou não a Jesus é uma questão de sabedoria. Os apóstolos, eles modelaram a construção de nossas vidas espirituais por meio da sabedoria. Em 1 Tessalonicenses 3, versículo 1, por exemplo, o que Paulo diz para nós? Ele fala: quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas.
ele está escrevendo como eles fizeram planos para ajudar a igreja de Tessalônica, porque eles tiveram que sair às pressas lá de Tessalônica, e eles estavam explicando o que motivou eles, qual foi o processo de pensamento. E o que Paulo fala? Deus apareceu para mim numa visão e mandou que eu saísse? Não, Paulo fala, nós achamos por bem sair. Ou seja, Paulo ele considerou as circunstâncias, ele pensou nas coisas que estavam acontecendo, ele deve ter orado a Deus, pedindo, Deus me mostra o que eu devo fazer aqui, e ele chegou a uma conclusão, ele processou, ele pensou no que era melhor, o que ele deveria fazer, e ele achou por bem sair. Em Filipenses 2, versículo 25, Paulo fala para os filipenses, contudo, eu penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. De novo, Paulo está dizendo, eu acho que vai ser necessário. Eu não tenho certeza, eu não estou sendo guiado por uma luz ou por uma voz angélica aqui, embora Paulo tenha ouvido revelações diretas de Deus. É óbvio nas Escrituras que cada passo dele não foi guiado por uma voz angélica ou por uma revelação sobrenatural. Porque Paulo usa expressões como essa, eu penso que será necessário. Ou seja, ele estava pensando como eu e você temos que pensar. Em 1 Coríntios 16, versículo 4, ele fala aos coríntios, se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Ou seja, a gente não vê Deus falando dessa forma, irmãos. Olha, se parecer conveniente, isso daqui é um ser humano falível, tomando uma decisão que podia estar certa ou podia estar errada. Apesar dele ser o grande apóstolo, se parecesse conveniente a Paulo, ele levaria outros irmãos até a igreja também. Atos, capítulo 6, versículos 2 e 4. O que a gente lê nessa escritura? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Na NVI tá, não é certo, mas a expressão em grego significa de fato não é razoável, não é algo que faz muito sentido, não é uma questão de certo ou errado, mas eles tinham sido chamados para pregarem a palavra, e quando eles viram a igreja crescendo e um monte de necessidade surgindo, eles entenderam, se eu me dedicar a servir as necessidades físicas das pessoas aqui, não vai sobrar muito tempo para nós fazermos o que Jesus nos chamou a fazer, então não nos parece razoável fazer isso. Então vamos escolher outros homens que possam fazer, para que a igreja tenha as necessidades supridas e para que nós não abandonemos nosso chamado que Jesus nos deu. Mas de novo, qual é a expressão que eles usam? Não nos parece razoável. Ou seja, eles estavam buscando sabedoria para tomar a decisão que parecia mais certa para eles. Em Tito, capítulo 3, em Tito 3, versículo 12, Paulo diz, eu decidi passar o inverno ali. Ele decidiu, assim como eu e você vamos decidir o que a gente vai focar esse ano para nós crescermos espiritualmente. Quais são os amigos que nós vamos investir mais tempo para buscar ajudá-los a se tornarem cristãos? É uma decisão. Deus provavelmente não vai aparecer para nós para nos guiar sobrenaturalmente e dizer, é esse amigo, é aquela decisão. Você vai ter que tomar uma decisão e vai ter que viver com essa decisão. Se for uma decisão onde você colocar todo o seu coração, onde você buscar a Deus, as chances disso ter sucesso são plenas. E se o amigo que você decidir investir e ele acabar não se tornando um cristão, não tendo interesse pelo evangelho, então a gente vai ver isso mais adiante. Você deve buscar decidir qual é o outro amigo no qual você vai buscar levar a palavra de Deus. Qual é o próximo passo que você dá? Nunca desistir de fazer o que é certo, porque a gente encontra fracassos ou obstáculos no caminho. E por último, uma outra linha que dá suporte para esse caminho da sabedoria, não só Jesus nos manda ter sabedoria, não só a sabedoria traz sucesso, não só os apóstolos modelaram suas vidas de acordo com a sabedoria, os apóstolos nos mandaram também ter sabedoria. Em Efésios 5, versículos 15 e 16, diz o seguinte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem,
Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, é um mandamento para nós discípulos buscar sabedoria. É responsabilidade e é parte da vontade moral de Deus que eu e você busquemos sabedoria. Ou seja, não crescer em sabedoria é desobediente a Deus. Não só Deus acha uma boa ideia a gente assumir responsabilidade, Deus quer que nós assumamos mais responsabilidade por nossas vidas, amém? A gente precisa pensar em como nós vamos aproveitar os nossos dias ao máximo, cada oportunidade. Deus espera que a gente esteja pensando, que a gente esteja considerando os princípios espirituais, para que nossa vida seja sal nesse mundo. Bem, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre como encontrar sabedoria. Mas antes disso, nós vamos fechar com o quarto princípio do caminho da sabedoria. Então, primeiro, nós devemos obedecer. Amém? Quando Deus manda, a gente obedece. Segundo, Deus nos deu certa liberdade. Nessa liberdade, nós somos livres, de fato, para tomar a decisão que nós quisermos tomar. Como a gente toma a decisão? Por meio da sabedoria. Deus nos deu a sabedoria e dá a sabedoria a todos os que pedem, que desejam, para que a gente possa decidir o que é melhor nesse espaço onde nós temos a liberdade. E por último, depois de nós escolhermos, o que a gente faz? E se não for a melhor coisa para nós? Porque de fato algumas coisas são melhores do que outras. Às vezes você pode tomar a decisão de mudar de emprego e ser uma decisão que não vai ser boa para você. Como que a gente pode ter paz depois de decidir algo? O princípio que vem à mente agora é o princípio da confiança humilde em Deus. Quando nós tivermos escolhido o que é moral, ou seja, quando a gente obedeceu a tudo que Deus fala para a gente obedecer, não é mais uma questão de eu estou desobedecendo nenhum princípio, nenhum mandamento da Bíblia. Eu estou obedecendo, mas ainda assim tem várias opções. Eu tenho liberdade, eu busco ter sabedoria, mas e se não for o melhor? E se eu escolher algo que, puxa, não for muito bom para mim? Nós precisamos ter confiança de que Deus trabalha para o nosso bem em todas as coisas. Isso está lá em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz o seguinte: e aquele que sonda os corações... Não é o que Romanos 8, 28 diz. Deixa eu abrir aqui. A gente sabe o versículo. É o versículo que fala que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Amém? Em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Isso não é só nas nossas decisões sábias. Deus trabalha nas nossas decisões não sábias, para o bem daqueles que o amam. Deus trabalha por meio da maldade dos outros, para o bem daqueles que o amam. Deus trabalha por meio das circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins. Deus trabalha por meio das circunstâncias para o bem daqueles que o amam. A nossa liberdade, irmãos, de escolher, não pode estragar os planos bons de Deus para a nossa vida. Essa é a confiança que nós somos chamados a ter. Deus tem planos para a nossa vida. Ele não quer necessariamente revelar cada plano individualmente, cada passo que nós vamos dar. Mas Ele tem planos, Ele sonha com coisas boas para nós. Como Ele quer que nós cheguemos a esse plano? Por meio da sabedoria, que a gente busque, que a gente assuma a responsabilidade, que a gente acerte, que a gente erre, que a gente aprenda com os erros, que a gente aprenda com os acertos. E em tudo, Deus quer que a gente tenha confiança. Olha, você não é capaz de estragar a sua vida que eu tenho para você, a não ser que você saia da vontade moral de Deus. Se você decidir, eu não vou obedecer, Deus vai respeitar você. Ele vai deixar você pecar. Ele vai tentar chamar você de volta, Ele vai tentar trazer você, mas Ele não vai impedir você de pecar. Mas se você está dentro da vontade moral de Deus, então você está num lugar muito seguro. Você está no lugar mais seguro que pode existir. Daniel 4, versículo 35, explica isso.
A Bíblia fala aqui nesse versículo: Deus age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe: o que fizeste? Então esse é um dos grandes mistérios da vida cristã. A Bíblia fala que Deus, Ele é soberano sobre tudo, e ao mesmo tempo nós somos livres para escolher. Eu não sei como isso funciona. Há 2000 anos, mentes muito mais inteligentes que a minha estão pensando nisso e não conseguem chegar a uma conclusão. Mas o fato é que a Bíblia afirma os dois. A Bíblia afirma que eu e você somos livres num sentido bem real para tomar uma decisão agora, hoje, amanhã. E ao mesmo tempo, Deus é soberano sobre todas as coisas que acontecem. E há muitas escrituras que mostram esses dois lados da equação. Por exemplo, Lucas 22, versículo 22. A Bíblia fala assim: o Filho do Homem vai, isso é Jesus dizendo, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Olha que interessante, né? Então, tinha sido determinado por Deus que o Filho do Homem iria, que Jesus ia ser morto, ia ser traído. Mas ai daquele que o trair. Ou seja, o fato de Deus ter determinado que Jesus morreria não tira a responsabilidade daquele que traiu ele. Porque seria injusto, você concorda? Se nós fôssemos marionetes, se Deus estivesse controlando cada passo da gente e determinando o que você vai fazer daqui a pouco, por que Judas e os romanos e Pilatos teriam culpa em ter traído Jesus? Que foi Deus que fez com que eles traíssem, porque Deus queria que eles traíssem. Mas não é assim que a Bíblia trata o pecado de Judas e de Pilatos e dos outros. Eles foram responsáveis por suas decisões. Amém? E nós somos responsáveis por cada decisão nossa. Mas Deus usa até nossos pecados, até nossas decisões não sábias, para fazer com que o propósito dele aconteça. E essa é a boa notícia. Esse é o princípio da confiança humilde em Deus. Deus é maior do que nós. Deus é mais poderoso do que nós. Deus está costurando nó em pingo d'água. Ele sabe que a gente é falho, Ele sabe que a gente toma decisões ruins, mas Ele acha um jeito de fazer exatamente aquilo que Ele queria fazer, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Amém? Então essa é a confiança humilde. Depois de nós considerarmos o que é moral, considerarmos as diferentes opções, buscarmos sabedoria para tomar a melhor decisão, é um mandamento que nós busquemos sabedoria para tomar as melhores decisões. Nós não somos livres para tomar decisões tolas. Isso vai contra a vontade moral de Deus, porque Deus já deu mandamentos para nós buscarmos sabedoria. Então, se você tem várias opções, você sabe que algumas delas não são sábias, e você mesmo assim diz: eu sou livre, eu posso decidir o que eu quiser, eu vou decidir essa daqui. Você sabe que não é sábio aquilo, você está pecando, porque Deus mandou que você tivesse sabedoria. Deus mandou que você buscasse entender qual é a decisão que vai ser mais proveitosa para a sua vida espiritual e para a vida espiritual das pessoas ao seu redor. Mas se você está buscando sabedoria e você tem algumas opções e você não sabe ao certo qual é a melhor, você toma uma decisão e aí você confia de que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam em todas as coisas. Ou seja, Ele usa até as decisões que, na nossa sinceridade, não forem as melhores, Ele usa isso para o seu bem. E isso é uma excelente notícia para nós, irmãos. Isso quer dizer que Deus não quer que nós andemos travados. Não é para a gente passar, dependendo da decisão que a gente for tomar, quanto mais importante for a decisão, mais conselho você precisa, mais oração, mais leitura bíblica, mais consideração sobre a decisão. Então, isso é parte de buscar sabedoria. Mas Deus não quer que a gente viva com medo, ou que a gente viva meio travado. Ai meu Deus, eu tomei essa decisão, mas eu não sei se é a melhor. Deus nos chamou para vivermos em paz. Deus nos chamou para vivermos em confiança. Ou seja, depois de quebrar a cabeça, o joelho, os olhos lendo a Bíblia, o ouvido ouvindo as pessoas, considerando perspectivas diferentes, tome uma decisão e viva em paz com ela. Porque Deus vai usar essa decisão para o seu bem. Amém?
Como que a gente busca sabedoria? De onde vem a sabedoria? Então, estamos entendidos, né? Precisamos desesperadamente de sabedoria. De onde vem a sabedoria? De Deus, em primeiro lugar. Tiago 1, versículo 5, diz exatamente isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Bem, a Bíblia fala que a sabedoria vem de Deus, mas ela não é dada a qualquer pessoa. Não são todos que têm livre acesso à sabedoria, nem mesmo a qualquer discípulo. Você precisa desejar. O que Deus está dizendo aqui não é para deixar você inseguro. Fala assim, ai meu Deus, será que meu coração é íntegro? Será que eu estou dividido? Será que Deus vai me dar sabedoria? Não. Deus está falando aqui, é uma questão de sinceridade mesmo. Você deseja sabedoria? Você quer isso de fato? Quando Deus te mostrar o que Ele quer de você, você está disposto a obedecer? Mesmo que seja difícil? É isso, não é nada complicado. Se você tem esse coração, eu quero mesmo sabedoria. Então, você não é a pessoa de mente dividida nessa escritura. Creia que Deus está com você, vai te dar a ajuda de que você precisa, e pronto, Ele vai dar. O que Deus está dizendo aqui, eu quero saber quem deseja de verdade. Deus dá pérolas para quem deseja de verdade. Ele não dá pérolas aos porcos. Ele quer saber as pessoas que estão dispostas a lutar pelas coisas boas. Ele quer ver quem são os corações que realmente querem saber o que Ele tem para nossas vidas. Provérbios 2, versículos 4 e 5, afirmam isso de novo. Se você procurar sabedoria como se procura prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Então é isso que as Escrituras estão dizendo. Olha, você deseja sabedoria mais do que as coisas desse mundo? Você quer saber o que Deus... Como pensar com a mente de Deus, mais do que ter um bom emprego, mais do que ter conforto na vida? Nada de ruim com um bom emprego ou com conforto na vida. Mas o que você deseja mais? O que você está disposto a pagar um preço maior para obter? Se você quer sabedoria acima de qualquer coisa, você vai receber. É uma promessa bíblica. Além de Deus, de uma forma bem direta, Deus usa outros recursos indiretos. Em última instância, toda sabedoria vem de Deus. Então, em um sentido, a gente já respondeu. De onde vem a sabedoria? De Deus. Mas Deus, Ele usa recursos indiretos para nos dar sabedoria. Um desses recursos são as próprias Escrituras. Salmo 119 é um dos muitos versículos que dizem algo parecido. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois eu medito nos teus testemunhos. Então a Bíblia, que foi escrita por homens inspirados por Deus, ela é uma fonte de sabedoria. A gente não precisa de faculdade ou de cursos de pós-graduação para sermos sábios. Na verdade, é exatamente o contrário que essa escritura diz. Se você obedecer os mandamentos, você tem uma chance de ser mais sábio do que muitos doutores desse mundo. Porque discernimento, sabedoria não é igual a inteligência, não é igual a conhecimento. Você pega o conhecimento e você aplica esse conhecimento de uma maneira que agrada a Deus. Isso é sabedoria. Pessoas podem ter o conhecimento até do que Deus quer, mas se elas não aplicarem isso, elas não são sábias, elas são tolas. Então, sabedoria envolve entender, conhecer e principalmente aplicar isso à nossa vida. Há outros recursos indiretos que são fonte de sabedoria também. Por exemplo, conselhos. Algum irmão perguntou da última vez aqui algo sobre conselhos. Conselhos são uma fonte de sabedoria, e a gente vai falar mais. Mas também temos livros. Pessoas escreveram livros que nos explicam coisas que a gente não entende. São uma fonte de sabedoria. Aulas como essa e como outras, cursos que a gente pode fazer. Sobre conselhos em particular, eu queria ler Provérbios 15,
versículo 22. Porque essa escritura daqui, ela fala do coração por trás do conselho. E o que diz essa escritura é o seguinte: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Irmãos, o conselho é exatamente isso, é uma perspectiva que talvez nós não tenhamos. É sábio considerar essa perspectiva. Na verdade, quanto mais perspectivas, melhor. O que eu quero dizer com perspectiva? Se eu estou aqui, eu estou vendo o prédio frontalmente. Quem está ali naquele canto está vendo o prédio com um ângulo diferente. Ele está tendo uma visão da mesma coisa. Todos nós estamos olhando esse prédio, mas cada um de vocês está observando algo diferente sobre esse prédio. Porque temos perspectivas levemente diferentes aqui, da mesma coisa. É isso que é uma perspectiva. É como se fosse um lugar do qual você observa algo. Quando a gente ouve conselhos, a gente expande as nossas perspectivas. A gente começa a enxergar aspectos de uma mesma coisa que a gente não estava conseguindo enxergar sozinhos. A gente vê que aquele emprego tem essa qualidade, mas tem aquela outra qualidade que a gente não tinha conseguido pensar. A gente enxerga também que aquele emprego tem alguma desvantagem que a gente também não estava conseguindo enxergar. Então, o conselho, ouvir conselhos é sábio, porque ajuda a gente a entender coisas que a gente não estava conseguindo entender antes. Mas conselhos param aí. Você ouve o conselho, é você considerar o conselho. Busque entender por que a pessoa está te dando esse conselho. O que ela está pensando que você não entende ainda, para que você entenda. Não siga um conselho sem entender o conselho. Isso não é sábio, isso é tolo. Você está fazendo algo que você nem sabe por que você está fazendo. Considere o conselho, mas depois de considerar, você tome a sua decisão. Você arca com a responsabilidade de decidir aquilo e com as consequências daquela decisão. Você não pode chegar para um irmão ou para uma irmã e falar: olha, está vendo, eu estou sofrendo isso porque eu segui seu conselho. Isso é tolo. Você está sofrendo o que você está sofrendo porque você decidiu fazer o que você decidiu. Ninguém é responsável por isso. Só você. Porque você pode dizer sim ou não às suas escolhas. Amém? E a gente, óbvio, vamos crescer em nossa sabedoria ao dar conselhos. Se a gente entende que o conselho é uma perspectiva, não há espaço, irmãos, para nós falarmos das nossas opiniões ou do que a gente considera e colocar um fardo sobre a outra pessoa de que se ela não fizer o que você está dizendo, ela não é espiritual, que ela é orgulhosa. Não há orgulho necessariamente em você, depois de considerar o conselho, decidir não segui-lo. Não há orgulho nisso. Assim como não há humildade necessariamente em você ouvir um conselho e depois de considerá-lo, você ir fazê-lo. Eu sei que talvez isso não tenha sido o que nós aprendemos no passado, mas já chegou a hora, já passou da hora da gente esquecer o que a gente ouviu do passado, que não foi bom, e seguir o que a Bíblia ensina pra gente, amém? Então, se você ainda tem questões com o conselho, estude o que Provérbios fala, o que as outras escrituras falam. Se você vê irmãos que ainda usam conselhos de forma não espiritual, ajude essas pessoas a entenderem o que são conselhos espiritualmente. Recursos de fora, sabe, isso pode ser usado por Deus. Pessoas que escrevem livros espirituais. Eu não acredito que todas essas pessoas são cristãos de verdade. Simplesmente não bate com o meu entendimento do que as escrituras ensinam que é um cristão. Mas isso quer dizer que alguém não possa escrever um livro que tenha muitas verdades bíblicas, mesmo não sendo cristão? Claro que pode. Você pensa, por exemplo, imagina o Sol. O Sol, digamos que fosse a única fonte de luz no universo. Então sai luz do universo. Mas a luz do Sol bate na Lua, não bate? E a Lua não reflete essa luz para nós? Não é verdade? Então, a única sabedoria, a única fonte de verdade no universo é Deus. Ele é, digamos, o Sol. Mas isso não quer dizer que a luz de Deus não possa bater em diferentes pessoas e dessas pessoas vir coisas verdadeiras também para nós, que nós deveríamos aproveitar.
Então a gente precisa considerar o que livros falam, o que outras religiões nos ensinam. Há verdades nas outras religiões? É claro que há. Agora, qual é o padrão de julgamento para a verdade? A Bíblia. Nós sabemos que a única fonte infalível de verdade é a Bíblia. Todas as outras coisas são escritas por homens. Agora, se o que os muçulmanos ensinam sobre a religião deles bater com o que a Bíblia ensina, então esses aspectos do ensino deles são verdadeiros e são dignos de imitação. A gente vê na Bíblia Deus usando diferentes tipos de pessoas. Deus usa até uma mula para ajudar pessoas. Por que Ele não vai usar pessoas que não são cristãos? Pessoas que às vezes são ateus até. Jetro adorava Deus, o sogro de Moisés, mas ele adorava outros deuses também. Mas Moisés foi humilde o suficiente para aprender de Jetro. Jetro foi uma fonte de sabedoria para Moisés. E assim deveríamos ser nós, irmãos. Nós deveríamos considerar todas as coisas e ficar com o que é bom. Como que a gente sabe o que é bom? A gente sabe se as coisas que a gente aprende, se elas batem com o ensino bíblico, então é bom. Se elas vão contra o ensino bíblico, então não é bom. Pode parecer uma mente fechada, mas é exatamente o que as Escrituras ensinam, na minha perspectiva. E outras pessoas podem nos ensinar aspectos que a Bíblia diz em ser verdadeiros, mas com mais detalhes. Ajudar a gente a entender coisas que a Bíblia não entra em detalhes. Então, se bate com os mandamentos, os princípios bíblicos, aproveite isso. Acrescente isso ao seu entendimento, ao seu conhecimento e faça uso dessas coisas. Amém? Outra fonte de sabedoria, a vida. A vida é uma fonte de sabedoria. A gente erra muito na vida, vai aprendendo, vai levando golpe daqui, chute dali. E se a gente tem um espírito de aprendiz, a gente vai aprendendo. Por isso que a Bíblia fala que ouça pessoas mais idosas. Por quê? Porque tende a haver mais sabedoria em pessoas que já viveram muitos anos, porque elas já erraram, já acertaram, elas sabem como algumas coisas funcionam. A gente não precisa reinventar a roda. A gente tem, além de pessoas, até animais. A Bíblia fala para a gente aprender das formigas, para a gente aprender das lagartixas. Então existe sabedoria na vida em geral. Se a gente observar, a gente vai aprender. Uau, faz sentido trabalhar antes do inverno, faz sentido ser astuto e oportunista, como as lagartixas, sem e contra os mandamentos bíblicos, e assim vai. E uma última fonte de revelação de sabedoria é a revelação direta de Deus. Deus se reserva o direito de falar com qualquer um de nós, inclusive de maneira sobrenatural, milagrosa, no momento em que Ele quiser. Se Deus quiser aparecer numa visão para você e dizer, você deve fazer isso, Deus tem o direito de fazer isso? Tem. Agora, é algo que nós, discípulos, deveríamos esperar de Deus? Nós não vemos evidência disso. Não vemos nenhuma promessa de Deus, de que Deus vai falar sobrenaturalmente conosco, nos dando sabedoria, nos revelando a vontade dEle. Mas Deus pode fazer. Bem, isso termina o grosso do ensino. Então, eu ainda tenho algumas coisas para falar aqui, mas se você tem perguntas, então comece a fazê-las. Hoje nós vamos terminar essa terceira aula, e nós vamos fazer mais uma aula sobre essa vontade de Deus. E aí na próxima aula, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai falar sobre, em diversos momentos da nossa vida, em decisões importantes que a gente tem que tomar, como que a gente usaria esses princípios para dar o passo a passo. Então, se você precisa de um emprego, precisa trocar de emprego, se você quer decidir com quem casar, se você quer decidir quantos filhos ter, como que você pode usar esses passos da sabedoria, do caminho da sabedoria, para tomar decisões que sejam sábias? E a gente vai tentar ilustrar isso bem na prática, sobre o que aconteceria. Amém? Então é isso aí.
Temos perguntas ou alguém está escrevendo só para eu saber? Amém. E como eu sei que eu estou tendo a sabedoria que vem de Deus? Primeiro, você considera quais são os mandamentos que estão envolvidos na sua vida nessa situação. Então você quer casar. Qual é o mandamento que está envolvido nessa situação? Se você é um cristão, case-se com um cristão. Esse é o mandamento. Então, se você decidir casar com um não cristão, você está fora da vontade moral de Deus. Então você não está tendo a sabedoria de Deus. Porque Deus nunca revela decisões específicas na sua vida, que Ele já revelou que vale para todas as pessoas. Ele quer que discípulos casem-se com não cristãos, com cristãos. Discípulos casam com discípulos. Isso vale para o namoro. Nós já falamos sobre isso no passado. Se você, como um cristão, está decidindo namorar um não cristão, você, em geral, está tomando uma decisão tola sobre a sua vida. Não parece ser o caminho de Deus para um cristão e namorar com um não cristão. Então essa é a primeira coisa. Você considera quais são os mandamentos. Puxa, tem duas irmãs aqui que são espirituais. Uma tem essas qualidades, a outra tem essas qualidades. O que é que você faz? Você busca as fontes de sabedoria. Você tem a liberdade. Você pode casar tanto com uma irmã, como com outra, e agradar a Deus das duas formas. Puxa Deus, mas eu queria saber qual é a melhor irmã. Eu queria tomar a melhor decisão para mim. Então você começa a orar. Deus me dá sabedoria sobre qual é a cristã que vai ser melhor para mim e para quem eu vou ser melhor. Você considera o que a Bíblia ensina. Você pede conselhos. Você vai conhecer as pessoas que são próximas das irmãs. Você pede conselhos para as pessoas que são próximas de você. Você fala, puxa, quem você acha que eu vou conseguir ajudar mais? Você considera as qualidades. Às vezes, as forças que uma irmã tem são as forças que vão ajudar você mais na sua fraqueza. E às vezes as fraquezas que uma irmã tem, ou um irmão tem, você também é fraco. E você pensa, puxa, quem vai nos ajudar aqui? Porque ela é fraca nisso, eu sou fraco nisso. Eu não estou dizendo que nada disso vai determinar a sua escolha, mas você considera tudo isso. Você começa a namorar, você pede conselhos às pessoas. Nós somos melhor juntos do que separados. Nós amamos mais a Deus no nosso namoro do que a gente amava a Deus quando estava sozinho, quando estava solteiro.
Então você considera, você lê livros sobre casamento, você busca saber o que é que as pessoas que têm mais conhecimento do que você, o que é que elas estão pensando sobre o assunto. Ou seja, você busca as fontes de sabedoria. E aí digamos que você faça tudo isso, e ainda assim há uma escolha a ser feita. Você pensa, de quem eu gosto mais? Ao lado de quem eu me sinto mais feliz? Ao lado de quem eu me sinto mais atraído fisicamente? Nenhuma dessas coisas é pecado. São coisas boas, se elas forem colocadas no lugar certo. E aí você toma uma decisão e pede uma irmã em casamento. Mas e se for uma decisão ruim? Esse é o pulo do gato. Se você está obedecendo os mandamentos de Deus, se você está buscando de forma sincera e com esforço a sabedoria, você pode tomar uma decisão sem ficar atormentado de se essa decisão é a melhor ou não. E Deus vai trabalhar para o seu bem e para o bem da irmã na sua vida. Amém. É simples, parece complicado, mas é simples. A gente pode complicar porque a gente pode achar que a gente deveria ter o direito de saber qual é o melhor, qual é o plano infalível, mas Deus nunca nos deu essa promessa. Deus nunca nos disse, você vai saber sempre o que for melhor para você. Quem disse que se nós soubéssemos tudo que fosse confortável, tudo que fosse bom para nós, nenhum de nós ia sofrer na vida. A gente ia fugir de todas as situações dolorosas. Mas o que a Bíblia fala sobre as situações dolorosas? Que é por meio delas que a gente cresce. É por meio delas que a gente entende o que Jesus entendeu. Então não tenha medo de... Isso não é uma promessa de que seu casamento vai dar certo. Deus não está prometendo que tudo na sua vida vai dar certo porque você busca a sabedoria. Coisas terríveis podem acontecer na vida de discípulos comprometidos, discípulos que amam a Deus. E a gente tem visto isso. Mas Deus vai trabalhar para o bem daqueles que o amam, mesmo por meio das situações dolorosas. Em Isaías 2:22, a Bíblia diz que nós não devemos confiar no homem, pois ele é mortal. Fica difícil buscarmos conselhos nessas áreas de nossas vidas com as pessoas. Amém. De fato, não só em Isaías 2:22, mas em outros momentos, a Bíblia diz que nossa confiança nunca deveria estar em pessoas. Jesus não confiava nas pessoas, porque ele sabia do que nós éramos feitos. E nosso coração é doente demais para ser curado. Mesmo o melhor de nós tem momentos terríveis da nossa vida, onde a gente quer o mal, onde a gente odeia, onde a gente não vai ajudar as pessoas, a gente atrapalha as pessoas. Então, o que fazer? Ao mesmo tempo, é bíblico o mandamento de nós pedirmos conselhos. Em nome de dizer as pessoas são falhas ou são moralmente corruptas, eu não vou confiar em pessoas, por isso eu não vou pedir conselhos, você vai desobedecer a princípios bíblicos. O que nós deveríamos fazer então? Nós deveríamos pedir conselhos a pessoas que são falhas, como eu, como você. A gente deveria orar sobre essas coisas, buscar entender o porquê a pessoa está falando isso para nós, expandir nossos horizontes, nossas perspectivas, e nós tomarmos a decisão que nos parece melhor. Agora, você é moralmente corrupto também, então você também pode tomar uma decisão ruim. É isso aí. É o jogo em que Deus nos colocou, não jogo no sentido, desculpa. É a vida em que Deus nos colocou. Deus quer que a gente passe por isso, por esse tatear de confiar, de ser próximos uns dos outros, de amar uns aos outros, mesmo a gente se ferindo, mesmo a gente sabendo que não dá para confiar um no outro. Deus quer que a gente seja intimamente próximo uns dos outros. E de alguma maneira é nesse andar, é nessa dança que a gente tem uns com os outros que a gente aprende algumas das lições mais poderosas. Por exemplo, a lição de perdoar profundamente. Só se alguém muito próximo a você falhar feio com você, se isso acontecer, quando isso acontecer, você vai crescer na sua habilidade de perdoar. Mas você só vai conseguir perdoar como Jesus perdoou, se isso acontecer. E aí?
Interessante, não? Mas eu espero que isso... Nós precisamos dos conselhos uns dos outros, irmãos. Precisamos considerar e nos colocar como aprendizes aos pés uns dos outros. E depois tomarmos nossa própria decisão. Uma pessoa predestinada pode fugir do seu plano? Judas conseguiria fugir da sua responsabilidade? Isso está levemente fugindo do assunto, mas as duas coisas são verdadeiras. A gente pode tentar simplificar, mas algumas coisas na fé é melhor a gente dizendo sim e sim. Então, Judas poderia não ter traído Jesus? O que você acha? Ele poderia tomar a decisão de não ceder à tentação? Sim, poderia. Jesus ia ser traído? Sim. Alguém podia impedir isso? Não. Agora, se não fosse Judas, não sei, talvez fosse Pedro. Talvez não fosse Pedro o pai da igreja, ia ter sido Judas, não sei. Mas Judas tinha uma escolha real em todos os sentidos. Ele poderia não ter traído Jesus. Agora, alguém ia ter traído Jesus, porque os planos de Deus não podem ser modificados por nenhum ser humano. E de alguma forma Deus consegue, porque Ele é muito sábio, Ele é muito poderoso, Ele consegue conciliar as duas coisas, de forma que o que Ele quer acontece, sem que isso desrespeite a nossa liberdade de escolha. Como nós podemos saber o que é sabedoria? Em Provérbios 9, versículo 10, fala que o começo da sabedoria é temer a Deus. Sem este início, nós teremos sabedoria? Não. Sem temer a Deus, não é possível haver sabedoria. De novo, podemos ter conhecimento, podemos ter informação, podemos ter inteligência. A gente pode saber decifrar equações complexas e descobrir a cura de alguma doença. Mas isso não quer dizer que essa pessoa é sábia. A sabedoria envolve pegar todo esse conhecimento e, porque nós tememos a Deus, aplicar esse conhecimento à nossa vida de forma que nossa vida agrade a Deus. Amém? Bem, eu vou só brevemente comentar aqui sobre planejamento. Se planejar é contrário ao caminho da sabedoria? Não é contrário. Em Tiago 4, versículo 13, a gente vê, na verdade, muitos exemplos de pessoas planejando seu caminho. Isso é contrário à confiança em Deus? Não é contrário à confiança em Deus. Na verdade, é um mandamento para todos nós. Tiago está dizendo para os irmãos, hoje ou amanhã, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo, depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Algumas pessoas usam essa escritura para dizer, está vendo? É errado planejar, é orgulho planejar. Você nem sabe se você vai estar vivo, por que você está planejando? Mas o que Tiago está dizendo aqui, que o que é errado é você ser arrogante, não é você planejar. A gente deveria, em todos os planos que nós fazemos, lembrar que Deus vai prevalecer. Que se Deus não quiser, nossos planos não valem nada. Mas nós devemos planejar. Planejar é uma indicação de que algo é importante para você. Planejar é uma indicação de que algo vale, de que você gostaria que algo saísse certo, de que aquilo é valioso na sua vida. E por isso você pensa antes da coisa acontecer. Como que a gente pode fazer isso com zelo, com excelência, para que as coisas de fato aconteçam da melhor maneira possível? Em Atos 16, Paulo, ele planejou. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então Paulo fez planos aqui. Eu vou evangelizar aqui na Macedônia, na Ásia. Puxa, alguma coisa aconteceu lá e Paulo
o Espírito nos impediu. Então, eu vou ficar de braços cruzados? Não, eu vou pensar qual é o lugar então para onde eu vou. Eu vou para esse outro lugar, mas lá o Espírito também impediu Paulo. Paulo desistiu? Não, Paulo não desistia. E esse deve ser o nosso espírito. Nós não devemos desistir nunca. E essa é a certeza de que vai dar certo em nossa vida, porque Jesus já ganhou a batalha. Se a gente chegar até o fim da batalha do lado dele, a gente já tem a vitória. Mas nunca, nunca, nunca podemos desistir. Até que Paulo recebeu uma revelação direta de um macedônio num sonho, e ele foi para Macedônia. Mas ele não desistiu. E aqui Paulo mostra que a gente não deve desistir, mas que a gente deve se submeter a Deus. Deus pode dizer, não é assim que eu quero de outra forma. E a gente tenta de outra forma. Um irmão, antes da gente se juntar aqui na Barra Funda, ela fez uma pergunta para mim em um dos setores: e se não der certo na Barra Funda? Bem, se não der certo na Barra Funda, aí a gente vai para outro lugar. A gente tenta fazer a igreja de outra forma. A gente vai achar outra maneira de a gente se fortalecer. Não há garantias de que aqui ia dar certo. A gente veio, tentou, buscou sabedoria. Se não der certo, está dando certo ao meu ver. Mas se não desse, a gente ia tentar outra coisa, e outra coisa, até alguma coisa dar certo. Porque uma certeza a gente tem, Deus quer que dê certo, amém? Então, se a gente não desistir, em algum momento a gente vai se alinhar com Deus, e aí vai dar certo daquela maneira. Então, planejar é bíblico. Mas vamos nos submeter a Deus, vamos ter a flexibilidade de mudar nossos planos quando Deus mostrar que não é dessa ou daquela maneira que Ele quer que a gente faça as coisas. Tá bom? Irmãos, obrigado. Daqui a 2 semanas, então, a gente vai ter um último encontro e a gente vai falar sobre algumas decisões na vida de um discípulo, como a gente pode aplicar esses princípios para tomar decisões sábias. Tá bom? Obrigado.